Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo o canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com processos de imigração, com processos relacionados à imigração, com processos de nacionalidade, enfim, tudo aquilo que diz respeito a um processo de imigração, de nacionalidade, de casamento no estrangeiro, transcrições de sentença, enfim, há uma infinidade de serviços que nós temos aqui no nosso portfólio. E o nosso canal está justamente aqui para quê? Para levar até vocês informação a respeito dos processos, dos procedimentos que são realizados aqui em Portugal. Para quê? Para que a sua imigração seja tranquila, seja legal e que você não tenha prejuízos, nem só financeiros, mas também financeiros, se você não vier da forma legal. Né? Se você vem dentro daquilo que talvez possa ser a legalidade, porque existem situações em que o cidadão veio legal, mas com um objetivo diferente daquele que a legalidade lhe permite, então ele não está legal quando acaba aquele prazo da legalidade. Ele cai na ilegalidade. Mas não vamos nos ater aqui muito a esse detalhe. Nós já vamos entender o que eu estou pretendendo dizer para vocês. Então, esse, por exemplo, é o nosso trabalho. É para isso que existe o nosso canal, para levar informação, para trocar informação com vocês. E para você que já conhece o canal, nosso muito obrigado. Que já se inscreveu, né? Porque isso é importante. Inscreva-se no canal, dê o like aí, vai lá e dá o like no vídeo e marca o sininho do YouTube. Aí você não perde nada daquilo que a gente produz e coloca no canal gratuitamente para vocês. E para esclarecer os fatos, interpretar as notícias, interpretar a legislação portuguesa de acordo com aquilo que é possível e aplicável para um projeto de imigração. E não simplesmente ler uma notícia qualquer que saia num grupo e, bom, isso aqui agora é verdade. A exemplo disso, vou lembrar vocês, olha o que aconteceu com o CPLP. Tá? Olha o que aconteceu com o CPLP. Tem aí muita gente que está descontente com isso. Não afeta a mim, propriamente dito, não tem nada a ver com o processo em si, mas muita gente se sente agora enganada pelo Estado português. Por quê? Porque acreditou numa notícia que alguém largou e isso pulverizou-se que nem rastilho de pólvora pelo mercado afora e as pessoas acabaram trocando 6 por meia dúzia? Não, trocando 6 por 0. Esse é o fato. E agora, nós estamos aqui eu estou aqui justamente hoje mais uma vez para falar de um assunto que é muito importante, que é muito interessante e que foi trazido a público por um colega de profissão, ao qual eu parabenizo, porque a ideia é brilhante, a ideia é pertinente, mas que, como é que eu vou dizer, por mais que haja esta boa vontade, esta ideia, esta iniciativa que é louvável, já teve gente que interpretou isso de forma distorcida novamente. E já tomou a liberdade, a iniciativa de querer iniciar um processo quando nada disso ainda é válido. Não é nada por culpa de quem fez a iniciativa. Para este, os parabéns. Se conseguir, olha, tira o chapéu e manda fazer um busto lá na praça também, lá na Praça do Comércio. Faz esse é o cara. Tá? Agora, leiam e interpretem. Se não conseguem interpretar, então perguntem, mas não saiam por aí dizendo que uma coisa está valendo quando sequer há um projeto específico para isso. Então, certamente o colega que foi o autor já deve ter recebido N consultas e ligações e e-mails para agilizar processos, porque é o que todo mundo quer.
Mas não é possível. Isto não funciona desta forma. E, digo de novo, nada com o mérito do documento, do processo, do projeto. O problema está aí fora, na interpretação que se dá ao documento, porque as pessoas não fazem isto, não leem, não querem, sabe, não se dedicam à leitura e a interpretar, porque ler a gente consegue ler, pronto, li. Mas ler é uma coisa, interpretar e entender é outra. E aí é que está o problema. É aí que a coisa começa. Então, eu vou falar hoje para vocês a respeito de nacionalidade por tempo de residência. E o que está nesse projeto, que está nessa petição pública. Esse é o documento. Isto é uma petição pública, está protocolada. Aqui precisa. Tá? Se você está nessa situação, se você se encontra nessa situação, ou se conhece alguém e gostaria de ajudar, assine a petição pública. Faça isso. E isso sim vai nos ajudar e muito a todos que trabalham com nacionalidade aqui em Portugal, com processos de nacionalidade. Então, faça isso, assine, pega o documento, subscreve ele, faz o seu cadastro lá no site do Parlamento e assina o documento. Nós temos, pelo que eu vi aqui, e vocês podem ver, eu vou mostrar depois, nós temos aqui 1.454 assinaturas neste documento. E é importante. Se vai resultar, bom, isso é uma questão política. Nós não sabemos se algum deputado de algum determinado partido vai olhar para isso aqui e vai dizer, bem, isso aqui faz algum sentido. Vamos fazer um projeto de alteração da lei e vamos ver se isso aqui passa. Porque isto vai passar por um parlamento, isto vai passar por um projeto, isto vai passar por uma votação. Pode ser que leve anos para isto acontecer, como pode ser que não. Afinal de contas, as leis aqui mudam e pipocam leis de todos os lados. Esta daqui pode ser mais uma. Depende do quê? Depende do número de assinaturas, para mostrar que isso aqui realmente é uma coisa que faz todo o sentido. Por que é que eu digo isso? Vamos lá. Quando nós falamos de nacionalidade por tempo de residência, nós temos duas situações distintas. Uma, daquele cidadão que vem para Portugal com um visto consular, Chegando aqui, ele passa a mão no telefone, liga ao CEF, faz um agendamento, comparece e faz o quê? Seu título de residência. Digamos que entre a emissão do visto, a posição do selo consular, do visto, no passaporte do cidadão interessado, do imigrante, até a data da chegada na morada dele, da residência, vão se passar talvez 120, 180 dias, mais ou menos, pouco para mais, pouco para menos, depende de época. A partir dali, ele tem o quê? Um título de residência válido na mão. E começa a contar o prazo para os 5 anos, para ele conseguir o quê? A nacionalidade portuguesa. Correto? Agora vamos para o outro caso. Para aquele cidadão que, se beneficiando de um acordo internacional, do qual o Brasil faz parte, pode entrar em Portugal sem visto, porque ele é considerado um turista. E o turista, neste caso, ele pode entrar sem visto por 90 dias, prorrogáveis por mais 90. O que faz o cidadão quando ele está lá no Brasil? Eu vou como turista. Só que ele não está vindo para fazer turismo. Ele está se beneficiando deste detalhe da legislação para vir a Portugal, entrar legalmente, só que ele não vai voltar para o Brasil, ele vai ficar aqui. Então ele se beneficia deste dispositivo, que é a isenção do visto Schengen, conhecido também como visto de turismo, para entrar. Depois ele fica. Bem, se ele fica, ele precisa fazer o quê? No mínimo,
buscar os seus documentos aqui em Portugal, NIF, NIS, né, que é a Segurança Social e tal, e depois ele vai fazer uma manifestação de interesse, através do artigo 88.2 e do 89.2. Trabalho subordinado, trabalho também para quem é profissional liberal, autônomo. E aí, o que ele precisa? Juntar toda uma série de documentos, acessar o portal do CEF. O portal chama-se SAPA, S-A-P-A, SAPA. Inserir estas informações, estes documentos neste portal. E recebe um número. Manifestação de interesse, número tal, data tal. Pronto. Fez a parte dele. A partir dali, ele vai aguardar entre 2 a 3 anos. Eu diria talvez 2 anos, 2 anos e meio, mas gira por volta disso. Talvez agora com o CPLP diminua um pouco, porque muita gente saiu dessa fila. E aí, agora estão arrependidos, mas não há o que fazer. Mudou, mudou, assuma. Pois bem, então este cidadão que faz a manifestação de interesse, a tradicional, aquela que já existia antes da nova regra, ele chega aqui, ele faz isso e senta e espera durante 2 anos e meio. Aí, quando ele finalmente recebe o e-mail do CEF dizendo que a manifestação foi aceita. Aceita já foi, né? Quando ele fez o protocolo. Mas tudo bem. Sua manifestação foi aceita. Essa é a informação que chega. E aí, abre uma janela para ele fazer uma marcação para comparecimento presencial. Vai ter que levar toda a documentação de novo. Vai fazer coleta de dados biométricos. Para quê? Para pagar a taxa e depois aguardar o título de residência. Lembre, quem veio com visto levou 6 meses para fazer esse processo. Quem veio como turista e ficou, leva 2 anos e meio. 2, 3, depende do caso. Então, olha o prejuízo que este povo tem em razão ao simples fato de que ele resolveu vir no peito e na raça, com base numa legislação que permite turismo sem visto. Só que é turismo com segundas intenções. Essa é a verdade. Não adianta querer maquiar isso aí, porque esta é a realidade. As pessoas vêm porque não têm visto. Ah, não preciso, eu vou. Chega aqui, depois fica na fila. 3 anos, esperando o título. Aí, depois de 5 anos com o título na mão, ele pode requerer finalmente o quê? Nacionalidade portuguesa. Pois bem, passaram-se 5 anos de título. O tempo que ele levou esperando por este título, 2 anos e meio, gente, é a metade do tempo para conseguir um processo de nacionalidade. Ou mais. Ou mais. Agora, eu poderia dizer, e isso é o que traz este documento, que eu vou colocar aqui para vocês verem, e vou deixar, inclusive, vou tentar deixar o link aqui para vocês, para poderem acessar o documento e assinem esse documento. Subscrevam esta petição, para que isto chegue o mais rápido possível à mão de quem deve. E quem sabe a gente leve sorte. Quem sabe isto vire alguma coisa efetivamente para que vocês possam se beneficiar. Esse é o objetivo. Nós não vamos ganhar nada com isso. Quem vai ganhar é você, que está aqui esperando por uma manifestação de interesse. Por que eu digo tudo isto? Pois bem, quem veio com o visto, em 6 meses pegou o título. Quem veio com manifestação de interesse vai esperar 3 anos. Eu vou ser bonzinho, 2. E depois mais 5. Então são 7 anos para conseguir a nacionalidade. Enquanto que o outro conseguiu em 5 anos e 4 meses, 5 anos e 8 meses. A diferença é considerável. 2 anos, 2 anos e meio é bastante tempo. Muita coisa acontece nesse período, muita coisa acontece nesse tempo. Então, qual é o objetivo deste documento, desta petição pública? Eu vou colocar na tela para vocês.
nacionalidade por tempo de residência contabilizada, contabilizando o tempo do processo de manifestação de interesse. Aqui é que está o gancho. O que se pretende com isto aqui? Se pretende que seja feita uma alteração na lei, e se vocês lerem o documento até o final, inclusive aqui embaixo o colega teve, tá? Colocou qual seria a proposta, quais seriam as alterações, aonde estão estas alterações a serem feitas. Praticamente está aqui o projeto. Se algum deputado aí resolver abraçar esta causa, para isso, lógico, precisa de bastante assinatura, por isso eu estou colocando aqui, estou trazendo o assunto para vocês. Não só quem está aqui, inclusive quem está aí fora. Tem interesse, pode assinar, não tem problema. Vamos lá, vamos ajudar. A ideia é o quê? É que passe a contar o tempo para efeitos da atribuição da nacionalidade, ou seja, que não é atribuição, desculpem, aquisição da nacionalidade por tempo de residência, desde o momento em que ele inseriu os dados no portal SAPA, e não a partir do momento em que ele recebeu o título dele de residência. E a justificativa que ele traz aqui é justamente o quê? O fato de que aquelas pessoas que vêm com o visto, por exemplo, estudantes, empreendedores, pessoas que vêm com um contrato de trabalho já feito e fazem o visto de trabalho subordinado, o pessoal que é das startups, os altamente qualificados, todos eles, quando vêm com o visto, chegam aqui e fazem agendamento em 120 dias aproximadamente, o documento está na mão. E começa a correr o prazo para a nacionalidade. Então, essa é a ideia e essa é a proposta. Tá? Aqui embaixo está o número de assinaturas, ó, 1.454 até o momento. Então, eu peço para você, assine, subscreva esse documento. Vamos fazer com que isso aqui cresça e chegue ao seu destino. E quem sabe você possa ser o beneficiado, o maior beneficiado disto. Então, o que nós estamos propondo aqui, quer dizer, nós não, né? Quem elaborou o documento. Eu subscrevi, evidentemente. Por quê? Porque é uma maneira de ajudar ao imigrante. É uma maneira de corrigir aquilo que traz prejuízo. Traz prejuízo. Por outro lado, se nós formos levar isso lá à raiz da questão, isso tudo só acontece porque existe uma lei que permite entrar no país como turista, e depois, na verdade, ele não é turista. O problema na raiz está no visto, na permissão de entrada sem visto. Lá está o cerne da questão. É por causa disso que esta situação aqui acaba acontecendo. Agora, lá no início do vídeo, eu falei para vocês a respeito de interpretação. Por que eu falei isso? Porque, pasmem, já tem gente passando este documento para frente, certamente não leu, se leu não entendeu, porque já dizem que, doutor, mudou a lei, eu vi um documento aqui que me passaram, que está na minha mão, e eu agora quero pedir a minha nacionalidade, porque me disseram que agora dá para pedir, porque vai contar desde quando eu fiz a minha manifestação. Eu estou 2 anos esperando a manifestação, e agora então eu posso contar com esse tempo, porque eu já estou aqui, agora eu já recebi o título faz 1 ano, então já tem 3, mais 2 anos, e aqueles que têm 4 anos querem somar todo o tempo da frente. Gente, não é assim. Não é assim. Pode vir a ser, se isto aqui der resultado. Se isto não der resultado, se a lei continuar da forma como está, não há meio de acelerar, como o pessoal diz quando entra em contato. Doutor, tem como acelerar o meu processo? Não, não tem. Tem como conseguir um jeito aí? Não tem, porque a lei está lá, estabelece prazos e regras.
Aí você vai dizer, pô, mas só o CEF que não cumpre o prazo, né? Até porque diz aqui na petição que o CEF tem 90 dias e ele leva 3 anos para fazer o serviço. Bem, o CEF faz o que pode. Volto a dizer, volto a defender o CEF. O CEF faz o que pode. O culpado é o governo que não contrata mais gente para trabalhar no CEF. É isso. O diretor do CEF não tem culpa. O inspetor do CEF, menos ainda. Quem tem culpa é o governo que não contrata gente para colocar no CEF para que as coisas funcionem mais rapidamente. Agora, a cereja do bolo. A cereja do bolo. Saiu hoje uma matéria no portal Expresso. Olha a que ponto chegamos. Que menciona o fato de que pessoas estão inserindo documentos no portal SAPA para fazerem manifestação de interesse fake. Fake. Falsa. Isto é fraude. O que é que eles fazem? Inserem número de passaporte que não existe, documentos que não existem, folha de papel em branco. Está na matéria do jornal. Se está certo, se está errado, não sei, mas está na matéria. Se der, eu vou colocar o link da matéria aqui embaixo para vocês darem uma olhada nisto. Chegamos ao máximo. Tá? E isso, desculpa, é uma fraude grande. Tá? Porque eu estou querendo... Imagina então, agora vamos lá, vamos somar os dois fatos. Imagine, se o governo mudar o procedimento e entender que passa a contar o tempo desde o momento em que uma manifestação foi aberta no portal SAPA, então todos esses que inseriram papel em branco, ou que estão inserindo papel em branco, e que estão inserindo números e dados equivocados, né, estão fraudando o sistema, vão se beneficiar. Correto? Por quê? Porque vão fazer, cometem uma fraude, mas tem um número, a manifestação está feita, o portal aceitou. Eu acho que teria que repensar um pouco o portal SAPA, porque afinal de contas, eu entendo que inserir um documento, qualquer documento de que é um PDF, ele aceita. Eu pego uma folha em branco, mando imprimir, boto lá que é um PDF e o portal aceita, porque ele vai aceitar o documento PDF. Mas não tem nada escrito, não tem nada lá. O portal também teria, ao meu ver, que conferir o número do NIF, o número do NIS, porque isto é uma fórmula matemática que foi desenvolvida pelas finanças e pela segurança social. Se eu insiro um número diferente, o portal deveria de reconhecer. É a mesma história da manifestação de interesse da CPLP. Gente de 2023 furou a fila, foi lá e se inscreveu e conseguiu. Ah, foi uma falha do sistema. Uma falha grave. A mesma coisa com o SAPA. Olha, eu boto qualquer número, passa. Número de passaporte, passa. Eu me lembro muito bem que lá no Brasil, nós temos o tal do CPF. Se você tenta inserir o CPF em qualquer lugar de um portal brasileiro para fazer qualquer documento, um dígito errado, o portal não aceita. CPF inválido. Por quê? O portal, o sistema vai lá e confere, não dá, volta e diz que está errado. Número de passaporte, está errado. Eu vou dizer assim, talvez o passaporte é um pouco mais complicado de conferir, não é? Porque afinal de contas o passaporte é um documento emitido no estrangeiro. Portugal não tem acesso a isso, ok? Então o número do passaporte eu até vou abrir mão, mas NIF e NIS não. Isso não pode estar errado. O endereço errado? Ah, digitei errado, passa. Papel em branco, não. Então, SAPA, quando idealizado, talvez a artimanha e a criatividade do imigrante não tenha ido, não tenha, né? Naquela época não era tanta quanto é hoje. Hoje ele já evoluiu um pouco e o SAPA permaneceu da mesma forma. Mas eu sempre me pergunto, por que é que eu tenho que inserir uma série de documentos? Qualquer um insere. E é por isso, talvez, que esteja acontecendo, porque não há responsabilidade. Aliás, quem fez isso deveria ser levado a tribunal mesmo. Porque isto é uma fraude ao sistema. Isto tira a gente da fila. Isto atrapalha o processo. Isto é fraude. Mas,
Por que isto não é feito com cartão cidadão? Ah, mas aí o imigrante não tem cartão cidadão. Bem, então ele vai procurar quem tenha uma assinatura digital, que é responsável legal e é guardião de documentos e de informações, para que possa fazer o serviço. Pronto, está solucionado. Você vai ter que assinar digitalmente o documento. Como é agora com os processos de nacionalidade. Advogado e solicitador pode fazer isso online. A pessoa interessada, a pessoa física, não pode. Porque ela não tem assinatura digital, ela não tem certificação digital de uma ordem profissional que dê garantia e cobertura para o próprio Estado. É isso. Então, resumindo a história, o objetivo do vídeo é trazer ao conhecimento de vocês esta petição pública que pretende mudar a lei da nacionalidade, que pretende mudar a lei de estrangeiros, porque também implica, porque lá na lei de estrangeiros tem o prazo do CEF e tal, para contar prazos e tudo mais. Então, é para isso que serve a petição pública, é para isso que ela foi criada e é por isso que eu peço que vocês assinem. Agora, não venham dizer que isto aqui já mudou, porque não mudou nada. Isto é um projeto, é uma petição. Ok? Então, vamos com calma, vamos devagar e vamos chegar lá. Mas tem meios. E este aqui é um dos meios. É isso que nós temos que ter em mente e é isso que nós temos que fazer com todo cuidado. Ok? Senhores, é isso que nós tínhamos para a nossa sexta-feira, fechar a semana com chave de ouro, trazendo um excelente trabalho do colega, trazendo uma petição pública que eu reforço, assinem. Quanto mais assinatura, melhor, mais cedo chega ao seu destino e mais cedo talvez alguém acorde para esta alteração que está sendo proposta. E além disso, não vamos fazer processos com fraude, porque você poderá ser apanhado e deverá ser apanhado e responder por um crime que é fraudar processo, que é fraudar documento, que é fazer a coisa errada. Ok? Era isso. Excelente final de semana para todos e até a próxima, que seja breve e será.